Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Giovana e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Fora de Série, que é um espaço para a gente falar um pouquinho sobre tudo, mas com um olhar fora do comum. E para quem não sabe, junho é um mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre os dados e ações realizadas em nosso município, eu estou aqui hoje com a Lidiane. Então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, seja muito bem-vinda. Olá, Giovana, tudo bem? Então, eu sou a Lidiane, eu sou a gerente da unidade de Central de Acolhimento Institucional e Familiar aqui no município de Santa Helena. Então, Lidiane, para a gente começar, você falou agora qual é o seu cargo, mas eu quero entender o que vocês fazem, como você entrou nessa área. Então, faz algum tempo, né, Giovana, que eu venho trabalhando, desenvolvendo esse serviço de acolhimento aqui no município de Santa Helena. Foi no ano de 2021, eu era coordenadora de CREAS, né, na época, e houve umas mudanças dentro da secretaria. E uma das mudanças foi eu ter trocado, né, o CREAS pelo acolhimento institucional e familiar na época. Então eu fui para o acolhimento institucional na época, né, a Casa Abrigo, e também acompanhava o trabalho desenvolvido pela equipe, do acolhimento familiar. Então hoje, a gente não trabalha mais diretamente com o acolhimento institucional, a gente trabalha mais diretamente com o acolhimento familiar. Então como eu sou gerente da proteção social da alta complexidade do município de Santa Helena, a gente também acompanha os trabalhos da equipe do Bom Samaritano, que é a instituição que trabalha aqui em Santa Helena com acolhimento institucional. Então, a gente trabalha acompanhando o acolhimento institucional no município de Santa Helena, mais diretamente com o acolhimento familiar. Hoje a equipe é composta por mim, né, o gerente de acolhimento, nós temos a Gladys, que é a nossa assistente social, a Mônica, que é a psicóloga, e a Michelle, então, que é a nossa recepcionista, e a gente trabalha em conjunto. A gente trabalha com acolhimento familiar de crianças, adolescentes e jovens até 18 anos, e por alguma dificuldade ou outra até 21 anos, né. Se a criança apresentar alguma deficiência ou algo do tipo, intelectual ou algo do tipo, ela fica até os 21 anos. Trabalhamos também com acolhimento familiar de idosos, que é um programa instituído municipalmente, né, se chama Morada Fraterna, que são famílias acolhedoras para idosos e pessoas com deficiência. Então hoje eu tenho 3 idosos acolhidos no acolhimento familiar e 2 pessoas com deficiência. Também temos o município de Santa Helena tem um convênio com o Lar de Nova Santa Rosa, e hoje lá eu tenho 13 idosos em acolhimento. Então os idosos, Giovana, eles estão lá no lar em Nova Santa Rosa, mas a gente continua acompanhando, né, então a gente faz visitas, sempre que a gente consegue, porque a dificuldade da distância também, né, a gente tem um pouco de dificuldade em relação a isso, e a gente acompanha conforme pode. Então é esse o nosso trabalho, a gente acompanha todos esses acolhidos, todas as famílias acolhedoras e também todas as famílias de origem, né, dessa criança, desse idoso. Idoso, então, é um pouco mais difícil, né, Giovana, porque a partir do momento que o idoso vai para acolhimento, dificilmente ele tem família, né. Hoje, a nossa grande maioria dos idosos são pessoas que não constituíram famílias, que não têm filhos, que não têm os irmãos geralmente são da mesma faixa etária, que também não têm condições de acompanhar, de cuidar, né. Poucos têm sobrinhos que se interessam, que podem também cuidar, né. Então a gente vem acompanhando esses idosos, essas crianças, essas pessoas com deficiência, né, esses adolescentes, jovens. Então hoje no município de Santa Helena a gente tem em números a gente tem bastante acolhimentos, tanto familiar quanto institucional, de crianças e adolescentes, como familiar e institucional de idosos também, né. Então essa é uma dificuldade que a gente tem, né, e tá acompanhando todos como a gente gostaria de acompanhar. Sim. E você citou, durante sua fala, o CRAS e o CREAS. Você poderia explicar, assim, resumidamente, qual a diferença entre o papel dessas 2 instituições e do papel que vocês realizam? O CRAS, então, Giovana, é o Centro de Referência de Assistência Social, é a porta de entrada dos nossos serviços. Então, sempre que chega algum problema, é o CRAS, né? Mesmo que seja um problema familiar, um conflito familiar. Chega no CRAS, o CRAS tenta resolver esse conflito familiar, tanto com criança, adolescente, né?
E daí, a partir do momento que o CRAS não consegue mais, intervir nesses atendimentos e não consegue encontrar uma solução, vai para o CREAS. O CRAS encaminha para o CREAS. O CREAS faz todo um trabalho de acompanhamento de famílias, né, e faz um tempo de acompanhamento. A partir do momento que o CREAS também esgotou as possibilidades de acompanhamento e de resolução desse problema, desse conflito, ele encaminha então para nós, a equipe da alta complexidade. A partir do momento que encaminha para a equipe da alta complexidade, é acolhimento, tanto de criança, tanto de adolescente, como de idoso. O conselho tutelar também é nosso parceiro, né? Então, geralmente, criança, adolescente e jovem aportam o conselho aqui do lado. E geralmente vem pelo conselho os acolhimentos, né? Em conjunto com o CREAS. Nunca o CREAS acolhe só ele, está acompanhado pelo conselho tutelar. Muitos casos também tem que encaminhar para o Ministério Público, né, para ele dar o seu parecer. Em relação aos idosos, já é diferente. Faz todo um trabalho no CRAS, a partir do momento que o CRAS esgotou, se faz um trabalho no CREAS. O CREAS esgotou, faz um trabalho bem legal, sabe, com as famílias e com os próprios idosos. A gente trabalha em conjunto, né? A gente tem uma parceria muito boa, tanto com o CRAS, com o CREAS, equipes, né? A gente tem um entrosamento bem legal entre as equipes. E a partir do momento que o CREAS esgotou, todo o trabalho que deveria ser feito vai para nós, para o acolhimento. E chegando na alta complexidade, é o acolhimento. Então, você citou que vocês trabalham em várias frentes, né? Tanto no acolhimento de crianças e adolescentes, de adultos com deficiência, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre os idosos, por ser um mês dedicado a isso. Então, você estando neste papel, né, à frente dessas ações, você diria que é importante existir mês de campanhas para a gente lembrar da existência dessas violências? Sim, Giovana, é muito importante a gente lembrar. Mas a partir do momento que a gente está acompanhando idosos em acolhimento, todos os dias da dia, né? São um dia específico, que é o dia 15 de junho, que é esse dia específico marcado, né? Para a gente tá meditando, tá pensando sobre isso, tá falando sobre isso. Mas idoso é todos os dias, né? São 365 dias, toda hora. Então, às vezes, a gente tem que estar dando esse suporte tanto para a família acolhedora, né? Principalmente para a família acolhedora, que são famílias, né, acolhedoras que estão acompanhando esses idosos aqui no município. Então a gente dá esse suporte para essas famílias a hora e o dia que for necessário. Quando eles estão em acolhimento institucional em Nova Santa Rosa, é mais tranquilo, porque eles estão sendo acompanhados por uma equipe lá, né? Uma equipe multidisciplinar, com assistente social, com psicólogo, com médicos quando necessário, né? Uma equipe toda treinada, os cuidadores. Então é mais tranquilo. Tem os dias que tem os seus problemas também, a gente também tem que fazer esse acompanhamento, né. Mas quando se trata de família acolhedora, é uma aproximação maior, é um vínculo maior que a gente tem com as famílias e com os idosos que estão aqui no nosso município. E assim, você acredita que este tema, que é a violência contra os idosos especificamente, ainda é pouco discutido na sociedade? Ainda é pouco discutido, Giovana, é pouco visado, né, e a gente vem percebendo ao longo dos anos que a gente vem acompanhando, que o acolhimento para idosos, a vulnerabilidade social de idosos, ela vem crescendo muito, inclusive mais do que criança e adolescente, né. São casos muito específicos, né, são que eu já comentei, né, são pessoas que não constituíram família e hoje não têm filhos, né, e que eles não têm para onde ir. São vulneráveis socialmente, né, não tem uma casa, às vezes, para morar, um lugar para ficar, para se manter, às vezes só com salário mínimo eles não conseguem se manter. Muitos deles não têm uma aposentadoria, só têm um benefício, né. Então tudo vai sendo dificultado. Então hoje o nosso maior problema são esses, são idosos vulneráveis, que são sozinhos, que não têm uma família para estar recorrendo. Então o município, o estado em si, se torna responsável por esse idoso. Sim. Isso a gente também é importante falar que a gente está numa sociedade que está envelhecendo, né. Então a gente está tendo cada vez mais idosos e menos crianças, então esse é um trabalho muito importante mesmo. E quando a gente fala sobre violência, tem muita gente que pensa que violência é só agressão física, mas aqui, você acompanhando, assim, de perto, qual é o tipo de violência que vocês mais, veem?
temos a grande maioria é a violência, psicológica e a violência patrimonial, né, a violência financeira, né, Giovana. A gente vê muitos casos de idosos que estão ali, às vezes, morando com algum neto, com algum filho, alguma família que seja, né, a gente nem especifica, vamos dizer assim, qual é o vínculo familiar, e que essa família está explorando esse idoso, né. Na grande maioria, é a violência financeira mesmo, Giovana, que vem atingindo a maioria desses idosos. E às vezes não é nem a família, né, às vezes esse idoso não tem a família, mas às vezes um amigo, uma amiga, né, acabam levando inclusive esse idoso para um círculo vicioso, né, de droga e álcool ou coisa do tipo, né. Então tá ficando bem difícil mesmo, sabe, com esses idosos em vulnerabilidade social. E na nosso município de Santa Helena, e eu já falei isso em outras entrevistas também, a gente nem sempre tem acesso a esses dados, né, nem sempre fica sabendo de tudo isso, e por ser uma cidade pequena, às vezes pensa que não acontece, né, que assim, querendo ou não, a nossa cidade é mais pacífica, é melhor em muitos termos, mas não significa que não aconteça casos desse tipo também. Então você pode falar sobre um pouco dos dados em Santa Helena? Sim, Giovana, nós que eu já falei para você, né, vem crescendo muito, o número de acolhimentos para idosos, que são os idosos que não constituíram famílias, né. Então, eu sempre digo que o acolhimento de criança e adolescente sempre vai ter, mas como os idosos, você já citou que eles estão vivendo mais, né, porque eles estão tendo uma qualidade de vida melhor, e hoje o nosso município é privilegiado, tá, né, Sim. Giovana, porque nós temos muita acessibilidade em todos os setores, né. Então, na questão social mesmo, né, eles participam de muitas atividades, então eles estão vivendo mais e com uma qualidade de vida melhor, mas o aumento de idosos com, estatisticamente, né, que vem, que a gente sabe que são vulneráveis e que vão acabar no acolhimento, vem crescendo muito, isso é preocupante. Então, a gente também vem fazendo um trabalho, né, para que seja instituído aqui no município, né, para que seja implantado um serviço de acolhimento institucional no município de Santa Helena. Como hoje eu tenho 13, né, em acolhimento no lar Nossa Santa Rosa, a gente sente essa dificuldade de estar acompanhando de perto, né, pela distância, pelo fato de nós sermos uma equipe reduzida, a gente não consegue toda a equipe fazer uma visita no lar, fazer um acompanhamento, fazer uma atividade, né, psicóloga fazer um atendimento, né, com os nossos idosos para saber diretamente como estão sendo atendidos, né, se tem algum problema do lar que eles gostariam de falar. Então 13 idosos em acolhimento institucional, Giovana, para o município de Santa Helena, eu acho que é bastante, sabe. E mais 3 em acolhimento familiar. Então hoje eu tenho 16 idosos. E como eu te falei, tem mais 2 idosos que estão batendo na porta, né, para entrar para o acolhimento, familiar ou institucional. Eu acho importante ressaltar também, Giovana, o fato de que idoso, ele tem os seus direitos, né, o Estatuto do Idoso está aí, ele tem os seus direitos. Se a equipe, se a rede de proteção entender, porque a gente também trabalha diretamente com a saúde, né, a nossa rede de proteção ela é formada pela educação, saúde e assistência social. Educação nos casos de criança e adolescente, né, e saúde também. E no idoso, então, a gente trabalha diretamente com a saúde, né. Tem assistente social da saúde que trabalha diretamente conosco e as ACSs, né, que estão nos distritos que estão e na cidade, que estão diretamente trabalhando com eles. Então, no meu entendimento, eu acho que 16 idosos em acolhimento no município de Santa Helena é um número grande, né. Então a gente está trabalhando para que esse acolhimento seja implantado aqui no município, para a gente ter uma aproximação maior e para a gente também dar um suporte maior para esses acolhidos, né. Nosso entendimento é que eles estando dentro da sociedade santelinense, dentro do nosso município, eles mantêm os vínculos, de família, para quem tiver família, os vínculos de amizade e os vínculos com a sociedade no nosso município. Nosso município, como você sabe, desenvolve vários, projetos, né, com o esporte, diretamente com o idoso, a própria saúde, a própria educação, né, são vários projetos que o município desenvolve que a gente pode estar inserindo o idoso. O próprio bailinho, como a gente fala, da quinta-feira, né, lá no centro social do idoso, a gente pode estar inserindo os nossos idosos. E eles estão nessa distância, nesse lar, eles se torna dificultoso para nós. Sim.
que já é difícil convencer a ir para um lar, né, aí ainda sair da cidade onde às vezes eles passaram a vida inteira para mudar, para ir para outra cidade, é complicado. E assim, eu gostaria de saber quem que normalmente procura vocês, vai atrás de vocês? São os próprios idosos ou são filhos, familiares ou outras pessoas que veem a situação que esses idosos que estão passando por um momento de violência por parte da família? Então a porta de entrada geralmente são as ACS, né, é através delas, através da saúde, que acompanham as ACS ou o próprio a unidade de saúde do seu distrito ou aqui da cidade, né, geralmente vem por ali. Daí a saúde também tem a sua assistente social, então esses casos geralmente é pela saúde que vem para nós. Ou diretamente na assistência social. Hoje nós temos aqui em Santa Helena o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, né, que também pode ser feito denúncia, inclusive eu acho que eu posso deixar o número do telefone da secretaria, né, 3268-8310 da Secretaria de Assistência Social, onde está a Secretaria Executiva dos Conselhos, né. Então se alguém tiver alguma denúncia para fazer, se sabe que o vizinho está lá, um senhor idoso que está sendo maltratado, que está sendo violentado de uma maneira ou de outra, né, não somente física, como a gente já falou, né, sim, mas, psicologicamente, financeiramente, pode estar fazendo essa denúncia, né. O CRAS vai investigar, vai até a casa, vai fazer uma avaliação, né, e vai ver que situação que tá as coisas e depois a gente vai e faz os encaminhamentos. Sim. Então, isso também é algo que a sociedade como um todo deve prestar atenção, né, ficar atenta se está ocorrendo algo assim. E vocês que acompanham diversos casos, vocês diriam que tem algum perfil que vocês veem mais de idosos e de agressores também? Então, a grande maioria dos idosos são pessoas vulneráveis, né, às vezes são pessoas que estão ali, moram em alguma casinha, em algum cantinho, são pessoas extremamente vulneráveis, às vezes não recebem nenhuma não tem, né, uma aposentadoria, mas tem sim um benefício, né, que é equivalente. Essas pessoas outras pessoas, mesmo que não sejam da família, Giovana, têm familiar também, mas a grande maioria não é família. São pessoas que visionam esse idoso, que ele é vulnerável, que ele está ali, que se aproximam, vamos dizer assim, para tomar proveito daquela situação, né. Acabam então usando muitas vezes o benefício do idoso para si, né, para consumo de drogas, para consumo de álcool e até para a própria alimentação, né. Então assim, a gente tem muitos idosos, a grande maioria é isso, sabe, são idosos vulneráveis que acabam se deixando levar por outras pessoas. Então, depois que são feitas essas denúncias, você já falou que quando são casos extremos, né, vai para o acolhimento ou institucional, que tem o lar em Nova Santa Rosa, ou para o acolhimento familiar. Como você já explicou bastante do acolhimento institucional, não sei se precisa falar mais alguma coisa, mas eu gostaria de entender melhor como funciona esse acolhimento familiar aqui no nosso município. Então, Giovana, o acolhimento familiar eu tenho assim, eu até me emociono de falar sobre o acolhimento familiar, sabe, Giovana, porque é um trabalho que a gente não pode denominar trabalho, né, é um serviço que essas famílias, têm. São idosos que vão ser inseridos dentro de uma família. Então é uma pessoa estranha, uma pessoa que você não tem vínculo algum, e que ela vai ser inserida na sua família. Então, sendo inserida na família, ela participa de todas as suas atividades familiares, né. Então, se a família, tem um almoço domingo, ela está inserida com a família, ela faz parte da família, esse idoso faz parte da família. Acaba se criando um vínculo que muitas vezes a gente até fala assim, não precisa ser, vínculo sanguíneo, né, mas um vínculo tão forte familiar com essa pessoa que ele acaba se tornando pessoa da sua família, né. A gente já teve teve alguns casos de idosos que faleceram já, né, na família acolhedora. Então a família acolhedora, ela sempre tratou aquele idoso, cuidou muito tempo no hospital, como se fosse da sua família, sabe. Então eu falo que tem que ter um amor muito grande, tem que ter um entendimento, uma perseverança muito grande para você ser família acolhedora, tanto de criança como adolescente e de idoso, né. Mas idoso eu acho assim que a criança e o adolescente, Giovana, ele é temporário, né. Uhum. A criança vai para essa família acolhedora, ela fica um período, ela vai voltar para sua família de origem ou ela vai para adoção, né. O idoso é diferente. Geralmente quando o idoso vai para um acolhimento, ele não volta mais, porque ele não tem família e ele não vai se adotar. Então ele acaba se tornando membro daquela família, sabe.
Então é um amor, é um vínculo tão grande que tem entre essas famílias e esses acolhidos. Quando a gente faz visita, a gente se surpreende, né, que eu já levei idosos, sim, muito debilitado para casa de família acolhedora. E eu voltei, vamos dizer assim, 15, 20 dias, ele estava transformado, né. Idosos, muitas vezes, que estavam com uma marca no corpo, uma ferida ou coisa do tipo, né, que, aquilo sarou. Idosos que estavam muito debilitados, magrinhos, daí você volta 20 dias depois, 30 dias depois, lá você quase nem conhece mais o idoso, sabe, porque ele se transforma. Isso é qualidade de vida. Ele socializa dentro da família acolhedora, ele participa de uma religião, ele vai numa igreja, ele vai numa festa, ele, acaba se tornando membro da sua própria família. Então isso é muito bonito, sabe, e é tão gostoso para nós como equipe, você ir levar um idoso numa situação e você voltar em poucos dias, você vê ele outra pessoa transformada. Isso é no familiar e isso é no institucional também. Aí, Giovana, assim, porque eles são muito bem cuidados e a expectativa de vida deles cresce muito a partir do momento que eles vão para um acolhimento. Isso para nós, enquanto equipe, é muito bom. A gente se satisfaz muito quando a gente vê evolução. E você falou para mim também que Santa Helena é referência nisso, nesse processo de, formar uma família acolhedora, de acolher esses idosos. Então você poderia explicar mais sobre como uma família se torna uma família acolhedora? Sim, Giovana. Foi instituído aqui em Santa Helena no ano de 2018, né, o serviço Família Acolhedora, e ele só vem crescendo. Então, assim, a gente hoje nós temos 17 famílias acolhedoras, ativas, que estão acolhendo ou estão ativas, mas que estão esperando para acolher. Já tivemos mais, Giovana, mas algumas famílias desistiram por um motivo ou outro, né. Então, hoje nós somos referência aqui no município de Santa Helena porque a gente consegue manter número, um pouquinho mais, um pouquinho menos, meio que padrão de nossas famílias, né. Então a gente tem, outros municípios muito maiores do que o nosso, né, vamos dizer que o triplo de população, que hoje conta com 6 famílias acolhedoras. Então nós estamos sendo referência aqui na nossa região, porque a gente não sabe, talvez porque a gente tenha desenvolvido um bom trabalho, né. A porta de entrada é o nosso trabalho mesmo, né, as famílias podem estar procurando. Hoje a nossa sala está instalada na Avenida São Paulo, 420, do lado do INSS. Quem tiver interesse pode estar nos procurando, né, lá no serviço. A gente faz uma capacitação, né, essa família entrega um tanto de documentos que a gente exige, que tem que ter, né, uma quantidade de documentos, e essa família é feita uma capacitação lá no nosso serviço mesmo. Uma tarde, a gente faz uma conversa, a gente, explica todo o processo de como é, né, mas não que seja isso, sabe, Giovana? Uma capacitação, ela sempre a gente diz que é contínua, né. A gente teve inclusive dia 8 de março, né, uma roda de conversa com todas as famílias que a gente passa novamente tudo como que tem que ser feito, né. Então a partir do momento que fez essa capacitação, a família já está apta a acolher, ou não. Porque já aconteceu, Giovana, de ter famílias que a equipe entendeu que não tinha condições, né. Então a gente está sendo bem seletivo até às vezes, sabe. Então a família vem, faz essa capacitação, e a partir do momento que tiver criança disponível para acolhimento, então a gente encaminha para essas famílias. Não é toda a família que tem o mesmo perfil, Giovana. Nós temos hoje famílias que pegam crianças a recém-nascidas. E hoje nós temos famílias que não querem crianças a recém-nascidas, querem meia-idade ou adolescente. Temos famílias que só adolescente, né. Então hoje nossa maior dificuldade são famílias para idosos, Giovana, famílias acolhedoras, porque como eu já citei, como eu já falei para você, o idoso vai e fica, Uhum. ele não sai mais de lá, então ele vai ser para sempre, vamos dizer assim, né. A criança é provisória, como temos também crianças que já completaram 4 anos de acolhimento familiar, né, que foram destituídas e continuam no acolhimento. Mas criança é provisório, pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos, mas uma hora ela vai sair. O idoso não vai sair. Sim. E pensando nisso que vocês são referência nesta área aqui na nossa região, você citou antes para mim que vocês vão inclusive realizar um evento essa semana sobre isso. Então você pode falar um pouquinho mais? Exato, Giovana. A gente está organizando essa semana para o dia 12, na sexta-feira, a partir das 13h30, a gente vai ter o nosso primeiro encontro sobre o serviço Família Acolhedora. Então a gente convidou alguns municípios da nossa regional, né,
muitos já confirmaram, vão ter equipes grandes e querem vir aqui em Santa Helena para saber o que a gente tem feito para manter um padrão de famílias acolhedoras, né. Então, eu acho que isso é bem importante. A gente já teve a visita de outros municípios, a gente atende pelo telefone, né, equipes técnicas de outros municípios que querem saber o que que a gente faz, como a gente faz, né. Então, eu acho importante ressaltar que o nosso trabalho está sendo muito bem desenvolvido. A partir do momento que ele está sendo bem desenvolvido, ele é visionado, e sendo visionado, os outros municípios nos procuram. Então, a gente resolveu fazer esse encontro, né. Quero deixar o convite estendido para quem quiser participar, né. Sexta-feira, dia 12, a partir das 13h30 na Câmara Municipal, a gente vai estar lá para estar falando sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui no município. Então, pra gente finalizar, a gente sabe que o envelhecimento é algo que todo mundo vai viver, né, e como nós falamos, acho que várias vezes ao longo da entrevista, isso tem sido algo que acontece no mundo todo e no Brasil também. A sociedade está cada vez envelhecendo mais, ficando mais velho, porque as pessoas têm menos filhos, e a qualidade de vida tá cada vez melhor, então vivem mais. E pensando nisso, para a gente melhorar essas situações que a gente vem falando durante toda a entrevista, o que você acha que a sociedade como um todo precisa ainda aprender sobre a população idosa, entender sobre esses casos de violência? Então eu acho que a sociedade ela tem que denunciar, Giovana, sabe, porque muitas pessoas elas têm um receio, elas têm um medo de fazer uma denúncia, pelo fato de criar problema, ou às vezes com o vizinho, né, com o familiar, ou com algo do tipo. Mas nós não podemos esquecer, Giovana, que o idoso, ele tem os seus direitos e ele tem o direito de dizer: "Eu não quero", né. Então, às vezes, a sociedade, a próprias muitas pessoas da própria rede de proteção não têm esse entendimento, sabe, de que o idoso ele tem que querer. Porque hoje, Giovana, se eu tiver um idoso, que eu não tiver família acolhedora e eu quiser levá-lo para o lar, ele tem todo o direito de conhecer o lar e dizer: "Eu não quero ficar aqui, eu quero ficar na minha casa". Por piores condições que seja a casa desse idoso, ele tem o querer, ele tem a vontade própria. E nós temos que respeitar, porque esse idoso viveu uma longa vida, da maneira dele, do jeito dele. Então, se ele quiser viver vulnerável lá dentro da casinha dele, ele tem o direito de viver. E não somos nós que vamos obrigá-lo a ir, né? Porque eu não posso, Giovana, hoje, por pressão da sociedade, encaminhar um idoso para um acolhimento e ele não quer ficar, entende? Então isso vai prejudicá-lo, em vez de melhorar a vida dele, vai prejudicar a vida psicológica dele, Uhum. né? Porque ele tem aquele entendimento de que bom para ele era viver onde ele estava, né? Então, assim, a sociedade, ela tem que ter esse entendimento. Hoje, como nós moramos num município, né, que tem acessibilidade a tudo, a grande maioria da sociedade não tem essa compreensão. Nós temos que ter um olhar voltado às vontades do idoso, né. O idoso ele quer ficar na casa dele, e do jeito dele, com a comida dele, com a cama dele, com as coisas dele. Então nós temos que ter esse entendimento, né. Não é porque ele vai para um acolhimento que ele vai ser feliz lá, ele pode ser muito mais cuidado, né, alimentado, higienizado, ter um ambiente, salubre, limpo, né, mas não é o que ele quer. Entende? E não é assim que ele quis envelhecer. Então hoje nós temos essa a nossa maior dificuldade hoje é esse entendimento da sociedade, de entender que é aquilo que ele quer, e a gente tem que respeitar o que ele quer. Sim, então acho que é isso. E é muito mais difícil do que, por exemplo, com uma criança, né, um adolescente, que eles têm certas obrigações, certos direitos, né, que têm que ser assegurados pela sociedade, como o direito de estudar, enfim. E então eles têm que fazer isso. Agora um idoso que nem você disse, eles têm as vontades próprias, e como que você vai obrigar alguém, né? Exatamente, é isso. Então, criança é diferente, né, do que um idoso. Ele viveu a vida toda dele, né, daquela maneira. É aquela maneira que ele gosta de viver, aquela maneira que ele quer viver. Então, quem somos nós, mesmo sendo profissionais da área que atuam nesse sentido, nós não podemos obrigar esse idoso a ficar num lar institucional ou ficar numa família acolhedora se ele não quer. Ele tem os costumes dele. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Sim. Então, muito obrigada, Lidiane, por ter aceitado o meu convite, por ter feito toda essa fala aqui.
É muito importante, que nem também já falei antes, a gente falar sobre isso, porque eu acho que de todas as campanhas, talvez o Junho Violeta seja o menos divulgado, porque a gente realmente parece que vê menos casos, mas isso não significa que eles não existem, né. E todo mundo quer envelhecer e ter uma vida digna quando for idoso também. Então a gente tem que cuidar agora das pessoas idosas para que no futuro, né, quando a gente for um idoso também seja cuidado. Certo, Joana, eu que agradeço pela oportunidade de a gente estar aqui podendo falar um pouco do trabalho que a gente desenvolve aqui no município, né. Contar com isso também, que seja uma porta para novas famílias que queiram desenvolver esse serviço aqui no nosso município, né. A gente está sempre lá na nossa sala, aguardando pessoas que têm interesse de ser família acolhedoras ou pessoas que tenham a própria sociedade que tem interesse de ter esse entendimento de como funciona, né, o programa Morada Fraterna ou o serviço Família Acolhedora, pode estar nos procurando, entre em contato, né. Em casos de denúncias, tem o conselho do idoso instituído aqui, né, na Secretaria Executiva dos Conselhos. Então pode estar nos procurando que a gente sempre vai estar apta para atender. Fica aí então o convite para todas as famílias. Novamente, muito obrigada, Lidiane, e muito obrigada a você que assistiu até aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio do Fora de Série. Até mais.